Está no ar o programa que o leva a viajar pelo continente berço. Vamos começar por falar das buscas que foram retomadas esta segunda-feira numa mina de carvão na África do Sul, onde se suspeita que mais de 20 mineiros estejam retidos no subsolo depois de uma explosão ocorrida na semana passada. 6 corpos foram já resgatados nas últimas horas. O número de mortos de uma explosão de gás na mina de carvão Glória, na província de Mpumalanga, na África do Sul, subiu para 6, enquanto 21 pessoas continuam retidas no subsolo. A explosão ocorreu na quarta-feira passada, quando um grupo de supostos criminosos tentou roubar cabos de cobre numa mina abandonada. Os esforços de resgate foram interrompidos desde sexta-feira por precauções de segurança. Para já, não estão claras as informações sobre a identidade das pessoas que estão atualmente presas no subsolo. Suspeita-se que algumas delas sejam trabalhadores insatisfeitos com a entidade patronal por não pagarem salários nos últimos meses e a situação continua tensa na mina. A mina foi fechada quando os seus proprietários, os irmãos Gupta, acharam difícil continuar a fazer negócios na África do Sul depois de acusações de corrupção. A Organização das Primeiras Damas Africanas deixou de ter a luta contra o vírus da SIDA como a sua insígnia e optou pela sigla para o desenvolvimento. Esta mudança aconteceu no final da recente cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana. As primeiras damas africanas reunidas à margem da 30ª cimeira da organização decidiram por mudar o nome da organização para a Organização das Primeiras Damas para o Desenvolvimento. Antes, a organização era conhecida como Primeiras Damas Africanas contra o HIV-Sida. Um novo logotipo também foi criado junto com o novo nome. A mudança de nome e de rosto tem como finalidade ajudar a ampliar o escopo de suas atividades além do HIV-Sida. Atualmente é liderada pela primeira-dama do Burkina Faso, a Joavi Sika Kabore, e tem como vice-presidente a primeira-dama do Quênia, Margaret Kenyatta. As primeiras damas africanas reúnem-se sempre à margem da cimeira de cúpula da União Africana e também sempre que os chefes de Estado se reúnem para negócios. No ano passado, por exemplo, elas encontraram-se em Pequim durante a cúpula do FOCAC e também em Nova Iorque durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em setembro. O continente africano conta agora com um novo fundo para o desenvolvimento das suas exportações, com um orçamento inicial de 100 milhões de dólares e que terá a sua sede nas Ilhas Maurícias. Um novo fundo para o desenvolvimento das exportações em África, o FEDA, é uma iniciativa do Afrexbank, o Banco Africano de Exportação e Importação. Um orçamento inicial de 100 milhões de dólares. A sua sede será nas Ilhas Maurícias, enquanto o banqueiro queniano Felipe Kamau será seu diretor. Fala-se em mobilizar fundos comerciais em África para promover o investimento direto estrangeiro. O objetivo de longo prazo do FEDA é a prestação de serviços de apoio financeiro, não financeiro e ligação a investidores dos setores de negócios de apoio em África, concentrando-se em atividades que apoiam o comércio intra-africano e as exportações de valor acrescentado. Espera-se que o Fundo Africano para o Desenvolvimento das Exportações comece a funcionar este ano. O projeto visa um investimento de 10 milhões de dólares de uma mobilização inicial de recursos de 450 milhões de dólares norte-americanos. Trata-se de um estímulo ao comércio intra-africano, ainda em estágio embrionário, muito atrás do comércio entre a África e a Europa, a Ásia e a América do Norte, de acordo com a Afrexbank. E agora vamos viajar até Cabo Verde, o país que defende a criação de um mercado aéreo único em África. O primeiro-ministro Ulisses Correia da Silva disse que o seu país pretende firmar-se como país insular localizado numa região estratégica do Oceano Atlântico. Cabo Verde, um país com uma economia baseada em grande parte no turismo,
Tem um especial interesse no acordo sobre o mercado único de transportes aéreos, já que quer ser um ponto importante nas ligações entre continentes. Seja um potencial para a ligação de continentes, a África, a Europa e as Américas, e tudo que for no sentido da maior abertura e maior ligações, interligações entre os países africanos e os países africanos e o resto do mundo tem um valor muito forte e nós vamos posicionar no sentido de garantir que haja concretização desses acordos. Quanto à política monetária, Cabo Verde não quer adotar o franco CFA. Ulisses Correia está contente com a indexação do escudo cabo-verdiano ao euro. A única não é uma prioridade para Cabo Verde. Nós temos a nossa ligação muito consolidada ao euro. Não queremos introduzir nenhum ruído relativamente a um fator muito importante de confiança. O atual governo de Cabo Verde está em funções desde 2016, o que coincide com uma época de recuperação no crescimento do PIB do país, depois de alguns anos de estagnação e desaceleração. E agora vamos até a Argélia, onde o presidente Abdelaziz Bouteflika é oficialmente candidato a um 5º mandato. O líder argelino, que está no poder desde 1999, foi escolhido pelo seu partido para disputar novamente o cargo nas eleições previstas para 18 de abril próximo. Bouteflika, de 81 anos e que tem o apoio da coligação que lidera, anunciou a sua decisão sábado numa mensagem dirigida à nação. No mesmo dia, antes do anúncio oficial, a Frente de Libertação Nacional anunciou num comício organizado no estádio Omnisport de Argel que Bouteflika seria o candidato do partido à eleição presidencial de abril. No poder desde 1999, Bouteflika governa um país cujas forças armadas são dos principais pilares do poder na Argélia, através do seu chefe de Estado-Maior, o general Ahmed Gaed Salah, que recusa-se intervir para impedir um 5º mandato do atual chefe de Estado. O Banco Africano para o Desenvolvimento já disponibilizou mais de 20 milhões de dólares ao projeto para a construção de uma estrada transnacional na África do Oeste e que vai ligar a Côte d'Ivoire à Nigéria. Por onde passa uma estrada, o desenvolvimento vai a seguir. São necessários cerca de 2 mil milhões de dólares para a Comunidade Económica dos Países da África Ocidental materializar este projeto através da estrada que vai ligar a cidade de Lagos, na Nigéria, Abidjan, a capital da Côte d'Ivoire. O presidente da organização, Jean Brault, assinou um acordo de financiamento com o Banco Africano de Desenvolvimento em Abuja na semana passada e falou das necessidades para a construção da infraestrutura. No estado atual do projeto, a instituição bancária disponibilizou 22,7 milhões de dólares norte-americanos. Este dinheiro vai ser usado para estudos de viabilidade em termos de impacto ambiental e socioeconômico, para além de determinar em detalhes a rota de 1.080 quilómetros que vai ligar Abidjan a Lagos via Lomé e Cotonou, ou seja, passará pelo Togo e Benin. Mas a maior parte do financiamento ainda não foi disponibilizada. A estrada Lagos-Abidjan visa simplesmente acelerar as trocas comerciais entre os estados da África Ocidental. Em Moçambique, a polícia deteve 12 cidadãos ugandeses suspeitos de ataques armados no norte do país. O grupo foi detido na região de Chimoio. A polícia moçambicana deteve 12 ugandeses no centro do país por suspeita de estarem envolvidos nos ataques armados que ocorreram no norte do país. O grupo foi detido no domingo em Chimoio, capital da província de Manica, a cerca de 900 quilómetros da região dos ataques Cabo Delgado. Os suspeitos seguiam num autocarro com destino à capital moçambicana, Maputo, e foi-lhes apreendido dinheiro em diferentes divisas, de Moçambique, África do Sul e Uganda, num montante equivalente a 2.000 euros. A polícia prendeu ainda 16 telemóveis, 4 lanternas e um computador portátil. Quando a polícia os interpelou, afirmaram que tinham como destino Zimbábue, mas seguiam num autocarro na direção oposta,
o que levantou dúvidas acrescidas pelas somas monetárias, os telemóveis e o computador que possuíam. O grupo detido deixou a capital do Uganda, Kampala, em 29 de janeiro e viajou por terra atravessando a Tanzânia e o Malawi até chegar a Moçambique. Vários anos depois, o comboio voltou a apitar no troço que liga Harare a Bulawayo, as duas principais cidades do Zimbábue, um sinal de revitalização dos caminhos de ferro do país para fazer face ao elevado custo com transportes rodoviários. A rede ferroviária suburbana do Zimbábue foi abandonada nos últimos anos devido à crise económica que afeta o país. O seu restabelecimento está a ser visto como um exemplo do compromisso do presidente Emmerson Mnangagwa. Os usuários não esconderam a satisfação no momento do relançamento desta linha férrea entre Harare, a capital, e Bulawayo, a segunda cidade do país. O comboio da Liberdade está assim de volta neste troço que liga as duas principais cidades do Zimbábue. É uma tábua de salvação para o povo de Bulawayo, porque agora podemos trabalhar para algo mais e não apenas para pagar pelo transporte. O governo do Zimbábue elevou o preço da gasolina em janeiro, o que causou uma crise de transporte, e o comboio passou a ser a alternativa viável. Novas ambições para o circo de Abidjan, na Côte d'Ivoire. A companhia anunciou a abertura de um centro de formação de circo naquela cidade para aproveitar o talento dos jovens africanos. Com base no sucesso da primeira edição, em 2018, a organização apresentou uma nova ambição, que é a criação de uma escola de formação de circo para jovens talentos africanos. Há a ideia de se criar aqui em Abidjan um centro de treinamento de artes circenses que atenda a uma grande necessidade, porque há muito talento, mas não há centros de treinamento. Existem poucos do género em África. Vamos também avaliar se existem condições em termos de reciprocidade de vantagens para a criação de uma parceria. A maior parte dos jovens que se apresentaram aprenderam artes circenses na rua. O Festival Cultural e Social de 5 dias recebeu 48 artistas de 7 empresas do Japão, França, Marrocos, África do Sul e Etiópia, com um convidado de prestígio, o Cirque du Soleil do Canadá. Estava tudo colorido. É ótimo ver que a África está a progredir em tudo o que é arte visual e circo. Tivemos uma ótima noite, foi muito agradável. As crianças ficaram maravilhadas. É bom ver shows como este em Abidjan. O festival mantém a sua dimensão social. Os artistas vão apresentar os shows nas escolas e num centro preparado para o efeito. A noite de abertura foi uma competição pan-africana que reuniu artistas do continente para incentivar a criação de novas companhias de circo. A organização pretende criar até 2020 um centro de formação de artes circenses em Abidjan, aberto a jovens de toda a África Ocidental. O projeto atraiu a companhia de Cirque du Soleil, um gigante global com 4.500 funcionários, incluindo 1.500 artistas de circo. E vamos encerrar com a notícia do 1º de agosto, que arranca amanhã para Madagascar, palco da primeira fase da Liga Africana de Basquetebol. Portanto, era esta a última informação que tínhamos para o nosso África hoje. Continuação de muito boa tarde. Voltamos amanhã.